quem tem dinheiro, entendeu que aqui é muito fácil ganhar dinheiro na taxa de juros, né? Mas o varejo, ele sabe que, poxa, é legal investir em renda fixa aqui no Brasil, mas não vai te enriquecer, mas você também não vai empobrecer, certo? Então, ele é muito movido, esse investidor pessoa física, pelaquela aposta que, puxa, eu botei, sei lá, 10 mil reais e eu vou sair com 20 mil. Fala, FDBs, tudo bem? Hoje estou aqui do outro lado da mesa. Por quê? Porque hoje temos duas personalidades. Uma vocês já conhecem bem, que é o meu co-host, Marco Saravalli. E a outra a gente vai fazer uma surpresa enquanto a gente não fala. Marco Saravalli, se apresenta devagarzinho pessoal aí, depois a gente fala da surpresa. Não, vamos fazer uma surpresa grande aqui, né? Difícil trazer o homem pra cá. Muito difícil. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso Fundo do Baú especial aqui. A gente vai falar sobre investimentos, economia política, né? E também sobre beleza, né, humana. A gente vai falar sobre isso. Tá bonito agora. Ele acha que não, mas ele tá bonito agora. As redes sociais não param de falar sobre esse cabelo novo. Pois é. Nosso Alan Gani, tudo bem, doutor? Tudo bom, pô, obrigado pelo convite, primeiro, né? Uma honra aí estar aí, Saravalli, Pedrão. Além de tudo, amigos, né? Alguém falou que ficou bom esse cabelo ou não? Hã? Alguém falou que ficou bom? Cara, divide muitas opiniões. Eu percebi que é o seguinte, cara. Eu vejo assim os amigos de infância, até hoje, desde pequeno. Pô, você tem que usar o cabelo assim, você tem que usar o cabelo assim, tal, né? Aí na PAN também, o pessoal dividindo opiniões, assim. Não, o cabelo tem que ser assim, não, o cabelo tem que ser assim. Cara, eu percebi que não dá pra agradar todo mundo, não tem como, entendeu? Tem gente que gosta mais curto, tem gente que gosta mais comprido, mas eu particularmente gosto mais do Corleone mesmo. Eu tô sentindo falta. Não, e já vai na vida, pra esse nosso bate-papo, essa vida de gestor também, né? Não dá pra agradar todo mundo, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. Cara, não dá. E eu acho que quando você fica em cima do muro, hoje em dia, né? Tem que seguir um padrão, né? Você tem que seguir um padrão. Então eu acho que uma coisa é você fazer uma análise honesta. Isso não é ficar em cima do muro, mostrar todos os lados da questão. Mas aquela pessoa que o tempo inteiro tá em cima do muro, pra tudo, principalmente em questões políticas e tal, aí no mundo de hoje, esquece. Você vai apanhar dos dois lados, né? Em vez, na verdade, de você agradar, você apanha dos dois lados. Dos dois lados, né? E, Gani, só começando aí o bate-papo entre você e o Marcão, né? Primeiro, né? Acho que a galera pergunta muito, e esse programa foi muito pra isso também, pra gente falar um pouco realmente de como tá esse cenário aí internacional e Brasil. Né, pra gente olhar 2024, né? Aquele start de 2024. Já tivemos live, já tivemos muita coisa e vamos ter mais, mas esse start de 2024, né? E como, aí já vindo pra parte dos gestores, como eles vão se comportar em 2024, né? O Marcão fala muito, o Marco Saravalli fala muito da questão aí indo mais para multimercado, que as cabeças hoje parecem estar muito parecidas, né, todas, né, e ele vai falar um pouquinho porquê disso, mas vamos começar já a entender como vai ser esse 2024, principalmente pelas nossas assets, e aí se lá fora tem mais upside, se aqui dentro, como que tá isso, né? Acho que a gente já pode começar dando um pouco de provocações. Então, eu acho que no cenário Brasil, né, vamos lembrar que não necessariamente o ciclo econômico ele é exatamente igual ao ciclo de bolsa, né, de ativos de mais risco. Então eu vejo sim algum espaço para a bolsa performar esse ano, apesar de alguns desafios econômicos. Mas eu acho que tem muita ação ainda que está barata, né, o mercado vê dessa forma. Mas principalmente pelo movimento de queda de taxas de juros. E aí esse movimento de queda de taxa de juros e algumas medidas do governo meio que bombando o crédito de maneira artificial, você tem um efeito sobre a atividade econômica, né? O efeito de longo prazo, a gente pode discutir se isso é saudável ou não. Mas você tem um efeito de curto prazo que vai beneficiar as empresas. E aí o mercado se antecipa. Né? Então por isso que eu vejo que tem algum grau de upside, né? Fora que taxa de juros reduzindo é o grande motor
do mercado de ações, significa custo de capital mais barato, significa no valuation você tem um efeito matemático, né? Na hora que cai o WACC, o valor das empresas vai lá para cima, fluxo de caixa também no valuation fica maior e há um menor prêmio na renda fixa. Todo mundo acaba migrando para renda variável. Principalmente varejo, né? Exatamente. Então eu vou lá para renda variável. Então eu acho que tem um efeito positivo. Não sei, mas não acho que seja esse ano de bolsa aquele baita upside, aquela coisa que a gente já viu no passado, mega valorização. Acho que não. Não sei dizer o quanto. Mas eu apostaria que a bolsa no final do ano ela fecha acima do que está agora, né? No patamar de agora. Isso eu aposto. Marcão, bom, e como que você está vendo, principalmente, a questão dos equities mais específicos? Aí a gente fala de smalls, fala que isso influencia muito, principalmente com a taxa de juros. Né? Eu já ia jogar uma bucha, uma provocação aqui pro Gani. Então fala o teu e depois você volta com a bucha. Porque esse ano, se for pensar assim, tem muita gente que fala assim, pô, mas olhar o nosso Ibovespa, né, depende da metodologia que a gente fala, algumas ações, ele já está de lado já tem uns 2-3 anos, né? A gente teve um ano positivo, mas basicamente a gente acompanhou a Bolsa Internacional. Até nominalmente ali a gente foi até um pouquinho abaixo de algumas bolsas. E num corte de tempo a recuperação de alguns negativos também, né? Só zerou a queda, enfim. Então essa era a minha provocação. Tá sendo muito difícil até para grandes gestores. A gente estava conversando com alguns gestores aqui no fundo do baú. É muito difícil você fazer o stock picking no Brasil, você ser muito seletivo. Você pode, beleza, acertar, mas está cada vez mais difícil. E essa é a provocação. A gente tem um ambiente no Brasil que talvez não seja o melhor ambiente para a geração de negócios, né? No sentido de taxas de juros. Tá caindo. Pô, mas 10%. Mas é restritivo ainda, né? 11, 12, 10%, 9%. É muito alto. A gente tem uma carga tributária possivelmente ascendente, né? Subindo. Tem todas as outras questões tributárias no Brasil. Então essa era a minha provocação, no sentido assim, a gente não vê um IPO, uma nova oferta de ações aqui no Brasil, desde 2021. 2022 não teve nada, 2023 não teve nada. Começamos já 2024 falando assim, vamos ter 10, 20, 30 IPOs. Já estamos terminando o primeiro bimestre do ano, não teve um IPO, uma oferta, né? Provavelmente termina o trimestre também sem muita novidade, né? Porque também no próximo mês não tem nada apontando, né? Não tem nada. Então essa era a minha provocação, no sentido assim, eu vejo ações muito descontadas nesse ano de 2024, mas estavam em 2023, mas estavam em 2022, sim. Né? Então eu não vejo... O futuro nunca chega. Eu não vejo argumento assim para falar assim, mas ela vai subir, tem upside em valuation, né? Pra gente que é da academia, tem 50, 100, 200% de upside. Mas quem que vai comprar, né? Sim. Essa que é a minha provocação. Ou será que é melhor comprar uma empresa americana, porque lá tem, ou uma empresa global, que lá tem alguém que não só tem um valuation, mas tem um comprador na outra ponta, né? Assim, os ativos vão se valorizar, vão caminhar, o preço vai caminhar para o valor. Aqui não, né? Aqui a gente, esse desconto já tem. Então essa é a minha provocação. Então eu vejo muitos ativos baratos, descontados, até tem o índice Small Caps, né? A gente divide um pelo outro, divide o Small Cap pelo Ibovespa, né? A gente está no menor patamar dos últimos 10 anos, ou seja, as ações de segunda, terceira linha nunca estiveram tão baratas. Mas quem que vai sair correndo para comprar uma ação menos líquida, menos conhecida, com risco absurdo, risco de liquidez? Então essa é a minha provocação que eu falo para você, até no sentido assim, se olhar de novo 2023, nosso Ibovespa foi bom, foi positivo, melhor que o CDI, mas o S&P 500 também foi super bem e até melhor do que o nosso, né? Sim. Isso pegando os dois principais índices. Então essa é a minha provocação que eu queria falar para vocês, em termos assim, será que é o momento realmente de... Imagina que nós não somos brasileiros, você tem lá parentes, né, nos Estados Unidos, aí eles te perguntam assim, Gani, será que é a hora de investir no Brasil? Aí então. Entendeu? Boa. Essa é a minha provocação. Não. Tem ativos baratos. Aí você falou o seguinte, o fato de eu achar que a bolsa, ela no Brasil, ela deve fechar no positivo. É famoso assim, o compensa o risco, compensa o... Mas eu não sei esse upside, mas eu tenho certeza... É duro falar eu tenho certeza, porque não se concretiza. Vai ficar registrado, vai né? ficar registrado, mas é bom, mas é uma probabilidade muito grande. Se funciona, você falou que em cima do muro não dá, né? Mas tem uma probabilidade muito grande que não vai ser aquele baita upside, não. Agora, dado que eu tenho a opção de ir lá para fora,
Se eu tenho essa opção de ir lá pra fora, aí é covardia. Porque isso que você falou acontece. Cara, é muito triste uma coisa do Ibovespa. Você pega e aí você meio que tem que ficar acertando o timing. Porque se você pega o Ibovespa, é um ioiô. Aí vai lá, não é assim, 90 mil. Lembra uma época que ficava assim, 90, 100. Voltava para baixo, 90, 100. 90. Quanto tempo ficou assim? Aí depois rompeu essa barreira. Aí ficou 100, 110, 100, 110. Foi 100 Mas é muito vezes, né? tempo. Tinha até meme, né? 100 várias 100 vezes. várias vezes. Via 100, depois via 100 É, novo. aí festa 110, do 120, 110, 120. Depois agora 120, 130. E não sai. Cara, não anda. Entendeu? Vai passando o tempo e fica esse pêndulo maldito. Pá. Você pega o S&P 500, cara, desafia a lei da gravidade. Porque daí é assim, ó, e vai. Ah, mas os juros agora estão num patamares muito restritivos, vai penalizar o S&P 500. Aí vem umas big techs lá, inteligência artificial, puxa o índice pra cima. Então, aí sem sombra de dúvidas, cara, se eu tenho essa opção, e isso eu falo categoricamente. Alô, gestores, bater o Ibovespa não é tão difícil. Eu quero ver bater o S&P 500. Bater o S&P 500 é... Entendeu? Pode? Pode. É foda. Bater o S&P 500 é foda. Entendeu? Então, se eu tenho essa opção, porra, aí eu vou... Mas você não tem a percepção no sentido assim, por exemplo, quando a gente pega os estudos acadêmicos, você fala assim, pô, você tem que ser remunerado pelo risco que você está correndo. Você pega o S&P 500 em 5, 10, 20, 30, 50 anos, você tem essa percepção que o equity está sendo remunerado pelo risco. Sim. Então você fala assim, pô, você correu o risco e foi compensado por Sim. isso. Aqui no Brasil a gente tem dúvida, né? Aí fica essa briga na internet, nas redes sociais, mas o Ibovespa não bate o CDI, não bate o risco, ou seja, não tá valendo a pena correr. Essa é... Porque nos Estados Unidos a coisa funciona mais ou menos normal. Se a gente voltar na teoria de finanças, né, o que a teoria clássica de finanças diz? O modelo CAPM. Você fala o seguinte, bom, eu vou investir numa determinada ação eu tenho que ganhar pelo menos o ativo livre de risco, mais um prêmio pelo risco, um prêmio pelo risco de mercado, que é a diferença do S&P 500 para um título do governo norte-americano, geralmente um de 10 anos, multiplicado ali pelo risco sistêmico, quer dizer, o quanto que essa empresa é afetada pelo risco sistêmico, a gente chama isso de beta, correto? Uhum. E aí, se a gente pegar a bolsa, o beta seria o quê? O beta é igual a 1. Então faz todo sentido, porque se eu olho no longo prazo, a bolsa nos Estados Unidos, como um todo, o S&P 500, ele bate a renda fixa. Exato. Ele bate... Então, tá compensando o risco que eu tô correndo. Medido pelo índice, né? Medir pelo índice. No Brasil, quando a gente vai fazer esse tipo de análise, usar o CAPM, tanto é que muitos valuations, o que o pessoal faz? Pega o risco e free Estados Unidos. E aí, olha que loucura, eu acho isso daí uma doideira. O pessoal pega o risco e free Estados Unidos, para calcular o beta, faz Ibovespa contra... S&P. Não, Ibovespa contra ação aqui. Ah, tá. E o prêmio de mercado aí faz S&P. Porque aí vem de lá. Aí vem de lá, né? O seu prêmio é S&P... Entendeu? Porque se você usar o Risk Free Brasil... O retorno Sim. Ganhou! Quebrou a teoria de finanças. Claro. Porque você está falando, olha, você vai ter mais retorno com menos risco. Não é à toa, e aí você fala de multimercado, não é à toa que esse país é o país da renda fixa. Não tem como, cara. Você tem uma baita opção de renda fixa, aquele retorno garantido de, sei lá, dependendo da época agora, né? Você ainda acha prêmio assim, 12, 13, 14. Cara, não dá. É muito difícil. Quando você ganha 15% numa ação, você tá feliz pra caramba aqui. Então eu acho que no Brasil é complicado. Por isso que é muito stock picking aqui no Brasil, é muito time pra entrar numa ação. Nos Estados Unidos é muito mais tranquilo, né, cara? Você bota lá e pronto. Isso, talvez... aí entrando para a parte comportamental, tá, Gani? Você veja como realmente uma parte econômica, ou a gente também tem a questão de também um varejo mais maduro que faça... Porque aí é a corrida do rato, né? Porque assim, o cara também tem que alocar em bolsa para a bolsa também ter esse upside, né? Vamos colocar, né? E como que é isso, né? Se o varejo não entrar também mais aqui, a gente também não consegue
ultrapassar a renda fixa, porque também o cara precisa da renda fixa. É uma boa pergunta. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o grandão, o tubarãozão aqui, é o grande, né? Quem tem dinheiro entendeu que aqui é muito fácil ganhar dinheiro na taxa de juros, né? Mas o varejo, ele sabe que, poxa, é legal investir em renda fixa aqui no Brasil, mas não vai te enriquecer, mas você também não vai empobrecer, certo? Então, ele é muito movido, esse investidor pessoa física, pela aquela aposta que, puxa, eu botei, sei lá, 10 mil reais e eu vou sair com 20 mil. Porque é frustrante, né? Às vezes eu converso com umas pessoas e falo, puxa, Alain, mas eu botei 10 mil, cara. Passou um ano. Então 2 mil. Eu tenho 2 mil. Né? E quando muito. Tem 20% de upside. Isso. Eu falei, cara, mas tá bom. Você acha que é fácil assim? Tem 20%. É assim mesmo. Cara, você tem 20%. Ou 10%, né? Você tá com 11 mil. Não, mas eu queria um negócio pra... Então tem esse lance, né? No investidor de varejo, até porque também tem menos dinheiro... Ele quer alguma coisa ali que rentabilize muito fácil, né? Então aí é por isso que ele é movido por ações. E por isso que ações tem muito mais glamour, né? Embora o dinheiro esteja na renda fixa. Mas tem muito, porque tem esse apelo. E de fato, se você acerta, segue o Saravali e tal, acha lá umas ações baratas, pum, pá, explode. Mas é difícil. E aí ele vai ficar com isso também na vida o tempo todo, né? Ele vai ficar o tempo todo falando disso. Mas eu peguei aquela lá. Eu peguei aquela lá e tal, né? Você não tem outra pra mim? Mas é difícil achar, né? Essas ações, achar esse timing. E meio que na hora que a coisa vai, todas também, né? Acabam tendo uma valorização. Sim. É difícil você achar aquela, né? Enfim. E é o dilema, né? Porque aí cai realmente no dilema que você falou antes. Porque se eu não tenho isso... Ao mesmo tempo, a parte de Bovespa, né, que seria o macro de todas as ações, não me ajuda também, né? Porque aí faz a relação, fica a renda fixa. Então... porque exatamente. Porque aí como você tem um macro no Brasil, que o macro no Brasil, basicamente, ele faz com que as nossas taxas de juros sejam muito elevadas. E é por isso que o mercado de capitais... E aí o mercado sofre. O mercado de capitais, renda variável, sofre muito. Por que que as taxas de juros são historicamente muito elevadas no Brasil? Primeiro, porque na base ela é muito elevada. Então a nossa taxa Selic, ela já é muito pressionada, né? E a gente está falando no financiamento de curto prazo do governo, né? Então essa taxa Selic, ela já é elevada. E aí por que ela é elevada? Ela é elevada porque historicamente a gente tem uma inflação elevada. Esse é um primeiro ponto lá, o Banco Central acaba tendo, né, que sempre subir. Cai lá para 7%, não se sustenta, volta por conta da inflação. Caiu para 2% na pandemia, não se sustenta, vem a inflação, tem que subir rapidamente. Então a inflação penaliza. Segundo ponto, o risco. Prêmio de risco elevado no Brasil. Fiscal. Né? Pô, se a gente pegar o governo Dilma, que todo mundo falava do fiscal e era muito ruim mesmo, dívida, só que a dívida PIB nem estava no patamar de hoje. A gente falava de déficit primário de meio, antes de chegar lá nos 2 e pouco de déficit primário, em 2014, certo? Agora... 10 anos depois. Pô, a gente tá, esse ano, Saravali, 0,80 de déficit primário, sendo que a gente teve 2,12 em 2023, dívida PIB acima de 75%, né? E com trajetória ascendente. Então, olha só, isso daí é óbvio que vai pressionar a taxa de juros. Os títulos mais longos, né? Tem prêmio de risco. E é por isso que fica essa coisa. Pô, a renda fixa... Que o gringo olha pro Brasil, ele fala assim, por que eu vou entrar em renda variável? Eu vou entrar em renda variável nos Estados Unidos. Sim. Que eu olho a Google, olho a da moda aí. Nvidia. Olho... Essa tá na moda. Tá na moda. Olho... Exxon. A Meta mesmo. Meta. Olha essas baita empresas aí. Eu vou para os Estados Unidos. Para quê? Renda variável é Estados Unidos. Brasil, eu vou para renda fixa. Porque os Estados Unidos não tem essa taxa de juros que a gente tem. Né? E aí você falou que você não pode usar a palavra. Que palavra que você não poderia usar? Era... ODA. Não, projeção? Era previsão, não? Não, que uma hora eu falei. Sim. Não, mas eu tô falando... Então... Certeza. Então é certeza... No final de tudo é certeza. É certeza que o Brasil... Olha essa frase. O Brasil nunca vai ter taxa de juros abaixo de 8%. É certeza?
Ou 8% por muito tempo? Pode ser até A probabilidade é muito grande disso não acontecer. de não acontecer. De não acontecer. Por quê? Cara, porque a gente tem uma mentalidade ainda de que o Estado vai resolver todos os nossos problemas, né? O peso da máquina pública é muito grande no Brasil. Como é que você vai desmontar essa bomba da noite pro dia, Saravalli? São 500 anos de inchaço da máquina pública, tá certo? Então você vai demorar. E quando, olha só, e aí sem entrar muito no mérito, na questão política, mas já entrando. Quando a gente começa a fazer uma reforma de enxugamento da máquina pública, então vem lá o governo Temer, cria o teto de gastos, baita medida, certo? Baita medida. Depois de um estrago muito grande no fiscal, né, com déficit primário ali de 2,30% do PIB e tal. Aí há uma continuidade, porque aí o Temer, né, sai, aí ganha o Bolsonaro, aí vem o Paulo Guedes e tal. Há uma continuidade nesse movimento de enxugamento da máquina pública, mantém o teto do gasto. Então, aí o que a gente faz? Não, tira o teto do gasto. Então essas regras no Brasil elas vão mudando. Aí vem uma nova regra, novo arcabouço fiscal, baita nome bonito, né? Que é um nome bonito para você gastar mais do que você já na largada você gasta inflação mais 0,6. Né? Porque você sempre vai gastar num intervalo entre inflação mais 0,6 até inflação mais 2,5, se eu não me engano. Mais 2,5. Então você fica nesse intervalo. Porque mesmo que o aumento do gasto tenha sido menor do que a inflação mais 0,6, você vai ser obrigado a gastar a inflação mais 0,6. Então você está gastando mais que a inflação, ponto. Certo? Então veja, aí você já piorou o fiscal novamente. Aí a gente já sabe, muito caro na largada. Já é caro na largada, Pedrão. Perfeito. Aí o que vai acontecer, Saravalli? Aí vem 2026. Eu não sei se vai vir um governo de ajuste novamente, liberal, e que vai enxugar essa máquina pública ou não. Então, e aí você tem um outro problema no Brasil. Aí você tem o Congresso. E o Congresso gosta de gastar, porque quer emendas. Então, mesmo que às vezes o executivo faça o trabalho dele, não é o caso agora, tá? Que está enxugando a máquina, aí o Congresso quer gastar, quer recurso, né? No orçamento. Aí vamos supor que, puxa, mas está harmoniosa a relação. Aí entra o Supremo também, que né, acaba sendo um ator político. Enfim, tá é difícil. Como é que você vai desmontar essa bomba? E aí vem até o que é muito nossa base aqui de aula, né? Como que o cara, o gestor, ele olha, fala, você é gestor de equity no Brasil, porque eu sei equity, sou bom pra caramba. E a renda fixa do outro lado ali, mostrando pra ele. E também tem seus desafios, né? A gente teve papo com o gestor de crédito também, que, pô, os caras tomaram lambada em loja americana, em light, pô, por causa de spread, porque também vem isso, né? Pô, o cara me paga CDI mais tanto, mas quando vai ver o crédito, os caras estão todos ferrados, porque... Foi o que o Marco falou, o ambiente de negócio do Brasil ainda é muito pobre, talvez, nesse sentido, né? E aí, como que o gestor olha isso e fala, pô, tá, meu mandado é de equity Brasil, não tem como eu levar lá pra fora, e não acreditar muito no que vê, e sempre ter o pé atrás, como é que é isso? É difícil, por isso que eu acho que as apostas acabam sendo sempre nas mesmas, né? Se a gente percebe aí, o que é? Itaú. Não é isso? Sim. Itaú. Hã? Itaú Forever. Itaú né? Forever. Desde quando eu nasci. Nem Bradesco dá mais, né? Não, nem isso. Porque desde quando eu nasci, eu ouço assim: o Bradesco tá descontado em relação ao Itaú. Aí você vai pro Bradesco, a ação não anda. E o cara que foi pro Itaú vai, né? Cara, mas é isso. É Itaú, é Petrobras, não é isso? Porque petróleo, né? Sempre acaba né, dando dinheiro em algum momento. Tudo bem que tem interferência de governo, aí pode penalizar a Petrobras, mas Petrobras, Itaú, aí vale, você reza pra China aí bem, né? E agora tá apanhando um pouco, mas tá barato, se a China volta, vale e volta. É isso, você não sai muito daí, né? Por isso que é muito difícil ser gestor de equity aqui no Brasil, né? É difícil, não é fácil, né? Você sabe que tem um... Putz, pode aqui ir pra polêmica ou não? Polemizar? Vambora, né? A gente trouxe o cara pra isso? Não trouxe o cara pra outra coisa? Tem um livro, cara. Eu acho muito blá blá blá, pra falar a verdade, do Howard Marks, cara.
Aí isso é polêmica. Gostei, essa eu gostei. Vamos lá. Muito blá blá blá. Mas cara. por quê? Você lê muito livro, ciclo. Você tem uma sensação que você leu e não leu nada, entendeu? Tirando, tudo bem, tem partes do livro que eu acho interessante, mas tem muita espuma o livro, tá? É meio filosofia de investimento. Eu gosto de livro que te dá técnica, que te dá ou que te posiciona e que te dá técnicas ali. Se você pega aí sim, Peter Lynch, baita livro. Muita gente. Sim. Maravilhoso, né? Como bater o mercado, porque daí o cara se posiciona. E aí ele fala uma coisa, Pedrão, que é o seguinte: é muito difícil em equity bater ETF. Tá cada vez mais difícil. Tá cada vez mais difícil. E a melhor pergunta, talvez uma das melhores, se não a melhor. Eu dei aula nos Estados Unidos na graduação, investimentos. Aí chegou um aluno e eu não dava nada para esse aluno. O cara era muito bom, né? Ele tinha um estilão todo Você falou. alternativo. Não era parecido com o teu? Não, todo Cabelinho todo mullet aqui. doidão. Assim. Cara, é por isso que ele ficou com esse tempo. O cara lá todo Era o tatuadão, ganho. nada contra a tatuagem, né? A gente tem que fazer Senão disclaimer fudeu, de tudo, tá ferrado, né? Mas o cara não combinava com aquele estereótipo Foi que ano que do você deu aula mercado financeiro certinho. Foi 2019. Não, agora já. É, mas o cara era muito bom. Um americano. Aí ele chegou e falou assim: Alan, você acha que a indústria de ETF vai destruir a indústria de fundos? Cara, eu parei assim, falei, meu, que pergunta, cara. E principalmente lá, que é muito difícil bater o S&P 500. Aí eu falei, cara, eu acho que vai, cara. Eu acho que vai diminuir muito. Sim, não é que vai desaparecer, mas só vai sobreviver quem é muito bom. E aí, lendo Peter Lynch, o que o Peter Lynch fala? A mesma coisa que o cara me perguntou, cara. E provavelmente ele não leu, senão ele teria me falado. E reforça, entendeu? Então, eu acho que tem isso daí, né? De tá cada vez mais difícil bater, sim. Tá cada vez mais difícil. Mas tem uns gestores muito bons, sem sombra de dúvida. O Howard Marks é muito bom, deixa eu te falar. O Howard Marks é um baita gestor, hein? Baita. É que o livro dele, eu acho que a literatura o livro dele todo mundo fala muito. Eu acho que tem muita espuma, entendeu? Mas tem uns insights interessantes, mas não acho assim do jeito que todo mundo coloca, como se fosse a obra-prima de mercado financeiro. Não acho. Eu acho o livro do Peter Lynch muito melhor, por exemplo, que é o Batendo no Mercado. Boa. E Marcão? Eu não gosto de blá blá blá. Não, né? Blá blá blá, eu ia fazer uma outra provocação. Então faça. Não, que ele já não gosta de blá blá blá. Era de blá blá blá. Acho que tem essas duas provocações. Uma que é esse do ETF, que eu acho extremamente válido. Você concorda ou não? Primeiro de tudo. Eu acho super. Porque, principalmente, acho que no Brasil isso fica bastante claro. Que é muito difícil o cara acertou um ano, o cara acertou 2 anos. O cara, terceiro ano, ele vai ser o pior na indústria. Não tem como, né? O cara, ele começa a tomar risco, começa a subir o ego, enfim. Isso aí é muito comum. No Brasil, a gente vê muito isso. O cara... qual foi o melhor fundo há 5 anos atrás? Há 10 anos atrás era outro. Há 15 era outro. Assim, não tem um fundo que ele mantenha 15 anos o melhor fundo, né? Sempre. Então, sem um ano você fala assim, sou cotista do melhor fundo. Aí no outro ano, sou cotista do pior fundo. É o mesmo fundo, né? Aí você saca, o cara quando tá embaixo vai pro outro melhor. E é como você exclui isso. E é uma provocação que eu vi meme de internet essa semana, falando do Bill Gates, né? Falou assim, o cara é multibilionário, tem centenas de bilhões de dólares o patrimônio dele, mas isso ele escutou o Warren Buffett falou assim, você tem que diversificar seu portfólio. Mas se o Bill Gates não tivesse diversificado, se tivesse só a ação da Microsoft, ele estaria trilionário, entendeu? Que é a provocação do diversificar para o concentrar, né? Pois é, mas aí o difícil é o seguinte, né? Verdade, tudo bem, você pode concentrar em algumas, mas você não sabe disso de antemão, né? Então, de fato, alguns vão se dar muito bem, mas é uma minoria. A maioria vai acabar se dando muito mal. Quantos quebraram no caminho? Então, sim, você vai ter lá num universo de, sei lá, 10 mil pessoas, você vai ter lá 3 que se deram muito bem e o resto, né? Era melhor ter diversificado.
Não, eu acho que a diversificação ela é essencial. Eu tenho uma visão muito mais cética, mais pragmática. Eu acho que é muito difícil você... tudo é muito difícil. É muito difícil você emagrecer, é difícil. É muito difícil você ter bons hábitos. Tudo é custoso, nada é muito fácil, né? E hoje as pessoas vendem muitos atalhos. Sim. Você vai ficar rico, fórmula para felicidade. Pô, é difícil ser feliz, não é fácil ser feliz. Você acha que é fácil ser feliz e tal? É difícil até definir a felicidade? Até perfeito o que você falou. Então, fórmulas de emagrecimento. Não, tudo isso exige sacrifício. A mesma coisa no mundo financeiro, de investimentos. Então, não é fácil, né? Então, esses atalhos, assim, talvez um ou outro acabe, né, se dando muito bem, mas um monte vai morrer no caminho, vai se dar mal. E aí eu acho que vale a pena, sim, a diversificação, né? Mas é mais difícil? Você vai ter aquele ganho exponencial, vai ser mais difícil, claro. Mas também você não vai empobrecer, né? Com a diversificação. E aí, quando eu defendo diversificação, eu defendo em termos globais, tá? Não só no Brasil. Quer dizer, renda fixa no Brasil, vamos apostar em algumas ações aqui, né? Tem hoje muito produto bacana pra caramba de renda fixa, diferente e tal. Você tem alguns fundos de previdência que fazem muito sentido no Brasil. Então vamos botar um pouco aqui, né? Pô, vamos botar lá fora também, né? Tem lá oportunidade na Bolsa Americana. Então você faz uma diversificação em termos globais, né? É o que vai te deixar milionário da noite pro dia? Não. Mas é o que você vai ter alguma rentabilidade com menos risco. Boa. Ou boa rentabilidade com menos risco. Vou colocar assim. E Marcão, a gente vendo aí os desafios do gestor, né? Você cabeça de gestor. O Gani falou um negócio agora no final que eu acho interessante, que foi a questão de renda fixa de outros modelos, algo dessa linha. A gente entra também no campo do alternativo, né? Que são opções hoje de você conseguir olhar outras coisas. Você fala de precatório, renda fixa digital, enfim. Isso no Brasil e lá fora com certeza tem muito mais coisa, né? Nesse sentido. Como você entende essa entrada desses alternativos? Se efetivamente, aí depois também pro Gani, efetivamente são coisas realmente diferentes ou continua no final de tudo sempre esse jogo de taxa de juros com algo no sentido? É só um produto que aproveita a baixa taxa de juros, ou a alta, ou realmente é uma coisa diferente mesmo que descorrelaciona legal? Eu sou do conceito que acho que para mim deveria existir duas classes, só assim, renda fixa e renda variável. Na cabeça do... Não tem meio de campo. Não tem meio de campo, é só ataque e defesa. E aí você tem que ter ativos que tenham características de renda fixa e ativos que tenham características de renda variável, né? Então, quem vai remunerar quem ali, né? No balanço, né? E aí alternativos, vocês têm vários ativos alternativos, mas tem alguns que têm características de renda fixa e tem alguns que têm características de renda variável, né? Aqui, por exemplo, a gente tem no Brasil os precatórios, né? Precatórios você tem lá, o juiz já falou, vai pagar esse negócio aqui, já falou, né? Depois aí joga na mão do Gani lá pra ver se o governo paga ou não, né? Briga com a Haddad lá, se entrou no cálculo ou não, né? O Haddad tenta falar, não, mas esse número é ajustado e tal, né? Não é despesa financeira. E aí, enfim... Mas assim, pô, é um título que tem características de uma renda fixa, né? Então assim, você tem um prazo para pagar. Esse prazo ele pode, lógico, mudar, enfim. Mas isso você tem um disclaimer, paga aqui, ou aqui, ou aqui, e esse é o fluxo para receber. Uma garantia ao governo também Você tem um ativo lá, um fluxo para pagar. Então é uma característica de renda fixa. Agora tem um ativo, por exemplo, uma obra de arte. Pô, uma obra de arte, para mim, é uma renda variável. Você pode comprar um quadro que ele pode, daqui a 10 anos... dificilmente ele vai se desvalorizar, né? Uma obra de arte que você tá numa galeria, tem um histórico de um artista e tal. Então, daqui a 5 anos ele pode valer o mesmo preço, ele pode valer 10 vezes mais, pode valer metade, difícil, né? Mas ele é uma renda variável. Então, isso hoje com tecnologia você consegue acessar até fazendo propaganda aqui, mas tem para mim, um dos maiores do mundo que eu gosto muito é o pessoal da Blackstone. Até o pessoal confunde com a BlackRock, né? Mas a Blackstone é especialista em ativos alternativos, né? Uma falha de memória, acho que passaram a casa de $1 trilhão aí de emissões, enfim.
E eles são, assim, no Brasil a gente está só começando a entender, pô, caramba, eu poderia ter um portfólio aqui de uma obra de arte, que uma obra de arte é assim, pô, mas a gente teve recessão no Brasil. A obra de arte, ela tá lá na galeria, é o mesmo valor, né? Inclusive, eu acho que o público pode até valorizar mais obra de arte numa recessão, né? Não tem relação nenhuma. E é um ativo, de novo, parece uma renda variável, tem característica de renda variável. Pra gente que, assim, órgãos reguladores vai classificar como alternativo, mas eu acho que é uma renda variável. O estômago é para você renda comprou, variável. Deixou na sua casa, deixou dentro de uma galeria, comprou um pedaço que hoje você consegue fazer via tokenização, e daqui a 5 anos você vai falar, pô, mas deixa eu vender aquele quadro, quanto será que vale? Né? Que é mais ou menos o que acontece na bolsa, só que não está sendo negociado em bolsa. Então hoje acho que todo mundo, até esses papers, né, os bancos internacionais, falam assim, hoje, assim como a gente fala aqui no Brasil, o brasileiro tem que ter renda variável no seu portfólio, já não se discute mais, a gente está falando isso, tem que ter ativos alternativos no Brasil, no lugar do mundo. Até tem gente assim que classifica, por exemplo, o fundo imobiliário como fundo alternativo. Já não é mais, não né? Então, ele vai mudando. Quando lançou, talvez já não é mais. O conceito vai mudando ao longo do tempo. Assim, renda fixa, não é renda fixa. Então, isso é renda variável, ponto. Né? Para mim, é só essas duas classificações. E a gente vai entendendo assim, quanto que você tem que ter de alternativos, de fato, no seu portfólio. Mas ele funciona super bem. Hoje tem se falado muito assim, até com o advento dos ETFs, lá das criptomoedas, do Bitcoin. Pô, Bitcoin é um ativo alternativo. Né? Não, para mim é uma renda variável. Né? Pode valer metade, cair 50% daqui a um ano, pode subir 500%. Sim. Totalmente, tem a sua imprevisibilidade ali. Então, e isso é legal porque com o advento dos ETFs, né, de Bitcoin, enfim, já começa no mundo institucional ser discutido isso. Fala assim, não, você precisa ter esse tipo de ativo no seu portfólio. A BlackRock olhando o ETF, né? Pô. Então, acho que é essa discussão que a gente tem. Né? Então, não é mais assim se precisa ou não, é quanto que a gente precisa ter desse tipo de ativo. E aí, só complementando, eu acho que assim, o quanto... tudo depende também da tua faixa de renda, por isso que é importante, né? Porque assim, se pegar uma pessoa, ela tem 10 mil reais para investir, até o processo de diversificação já ficou mais complicado. Então talvez para essa pessoa seja interessante, olha, você tem 10 mil, vamos fazer uma alocação aqui, 20% em bolsa, 80% em renda fixa. Mas daí vamos 100 mil, pô, aí dá para começar a brincar mais. O cara que tem 1 milhão, né? Opa, ele pode, e aí a grande vantagem de você acumular capital, riqueza, etc, porque daí ele pode se dar ao luxo, né, de começar a colocar mais dinheiro em coisas alternativas, né? Então eu acho que esse percentual também, ele é muito em relação à faixa de renda da pessoa, o patrimônio da pessoa e ao momento de vida da pessoa. Exato. Né? Certo, Saravalho? Tá certo? E só para comentar, voltando pro ETF, hoje em dia assim, a gente tem ETF de tudo, né? Tudo. Nos Estados Unidos. Você tem ETF que assim, tá comprado em S&P, tem um ETF que tá vendido em S&P. Né? Então você tem tudo. Né? Tem muita gente que vai muito assim para... Na questão... Começa a envolver muita questão política, comportamento. Não, mas eu acho que a China... não vai aguentar, ela vai entrar numa trajetória de queda. Vamos comprar um ETF vendido em China, comprado em Índia, né? Hoje a gente tem todas as possibilidades. E nos Estados Unidos é legal, é fantástico por causa disso. Aqui no Brasil a gente tem, mas são muito mais escassos, né, as opções. Lá a gente tem muito mais alternativas, você consegue fazer um portfólio do jeito da sua cara, né? Do jeito que você quiser. Não, lá é impressionante. Aliás, até nos Estados Unidos, quando você vai investir em ações, uma grande dificuldade que você tem é assim, por onde eu começo, né? É verdade, né? Muito bom você ter falado isso, que acho importante esse comportamento, né? Porque você abre qualquer... Você fala, cara... qualquer plataforma, qualquer portfólio, você fala, que é isso? Que é isso? Que ação de quê? Da onde que é isso? Cara, aí tem de tudo, cara. Você tem empresa que faz tudo, coisas assim... Outro dia eu tava vendo segurança cibernética na nuvem. Não era só segurança, não, era só na nuvem, cloud, né? Não, no cloud, né? Falei, cara, que já tá aberto na bolsa, né? E aí, você fala, como é que eu analiso essa empresa? Então, muitas vezes, é melhor, não sei, vou para ETF, né? Porque daí eu tenho, né, explicando aí para o público, é o índice de referência do setor ou da bolsa, certo? Que vai ter um peso lá a cada ativo, é o benchmark daquele setor. Então, eu vou investir no benchmark, o fundo passivo, né? Que é a indústria de fundos não vai acabar, muito pelo contrário, por causa das ETFs, né? Porque é o fundo passivo, que simplesmente vai replicar aquela ETF comprando
ativos para replicar exatamente a composição do índice de referência, do benchmark. E aí tem ETF de tudo, né? Você vai ter ETF lá do setor de games, né? Só de empresas de game. Aqui, existe empresa de game aqui no Brasil? Tectoy? Tem empresa listada, hein? Tem? Tem. Acho que e é uma provocação... mas aqui é uma, né? Lá. Tanto que a gente não lembra, né? Tá pensando aqui... Não... Lembra mais de software, né? O Gani, fazendo uma provocação aqui um pouco mais econômico-político global. A gente viu um movimento do... Warren Buffett soltou a sua carta, enfim, recente. Ele não muda muito de posição, mas uma das poucas posições que ele aumentou posição foram empresas de petróleo. Né? E as empresas, lógico que tem uma posição muito grande em Apple, muito concentrada, mas ele aumentou posição em petróleo. Vendo o contexto global, né, como é que você vê essa decisão dele? De novo, ele tem muita tecnologia, mas o que ele aumentou um pouquinho recentemente foi em petróleo, né? Então, pois eu acho que assim, teve um grande oba-oba recentemente de que a transição energética chegou. Todo mundo apostou nisso. E muita gente entrou nisso sem saber se ela viria. Simplesmente porque pegava bem. Você investir em energia limpa, em energia alternativa. Não, tem que investir nisso. Um gatilho de aprovação social. É isso, perfeito. Né? É isso aí. Então, olha, eu invisto em energia limpa e tal. Senão não entra no clube. Não entra no clube, não frequenta, semana, não. Entendeu? E assim, nossa, isso é o futuro. Não. Só que assim, o mundo real, e isso a guerra Rússia e Ucrânia mostrou muito bem, que o mundo é extremamente dependente ainda de combustível fóssil. E a gente ainda está longe dessa transição energética. Essa é a visão dele. É a visão de um gênio brilhante, com muitos anos de vida, com, né, o peso da experiência, que olha e fala assim, olha, o mundo real depende de petróleo. Ainda. Não sei, essa transição energética, tomara que ela venha. Né? Energia, não sei, mas por enquanto tá difícil, né? Então eu acho que ele tá certo, tanto é que lá no report... Pode falar? Pode. Pode? No report de investimentos offshore internacional, tem petróleo. Não dá para descartar petróleo. Mas é feio, é sujo. Mas dá dinheiro, distribui dividendos, tem valorização de preço. Até porque, né, quando você fala em transição, né, energético ou não, que for tudo transição, a gente, aí de novo, falando desse indicador que é muito importante, às vezes a gente minimiza a questão do tempo, né? Isso. Pode estar acontecendo a transição. Pode estar Mas como que você... Já tem um monte de gente que você vai construir isso aqui como ainda, exatamente. Entendeu? Eu não sei, logisticamente. Exatamente. Eu não sei como é que faço isso aqui. E aí você começa a ler, eu não sou estudioso de energia, né? Sei pouco, assim, mas aí você começa a ver que, mas o vento, né? O grande problema é intermitente, né? Você não é contínuo, né? Aí o outro lá, que depende de chuva também, né? Como é que você vai fazer esse tipo de previsão, né? Então é muito difícil. Talvez a energia nuclear seja uma saída meio termo, né? Mas aí tem toda uma questão que envolve segurança geopolítica, né? Então assim, aí eu olho para tudo isso e eu falo, cara, Warren Buffett tem razão. Acho que faz sentido ainda ter tese de petróleo. Eu sou um defensor da tese de petróleo. Boa. Gani, uma última provocação. Você não acha que o mundo, principalmente o mundo dos investimentos, né? Aí correlaciona um pouco com economia, geopolítica, enfim, mas ele não depende muito de storytelling, no sentido assim, agora até, eu vi um relatório recente do Bank of America, os 10 temas para 2024, é só inteligência artificial, assim, é tudo que tiver um pouquinho de inteligência, até teve um índice do Goldman Sachs que ele fez assim, empresas que vão se beneficiar com inteligência artificial, está subindo, acho que até esse momento 20% esse ano, e as empresas que vão ser prejudicadas ou que não afetam, estão caindo as ações. E assim a gente vive, né, no sentido assim,
O portfólio agora é aí. Depois, há 5 anos atrás, no meio da pandemia, lembra, era tudo biomedicina, né? Não, você tem que ter biomedicina, porque essas empresas que vão... Até tem alguns paralelos também agora, o Ozempic, enfim. Mas sempre tem ali as suas modas, né? Enfim, como é que você vê isso na tomada de decisão? Se for pensar bem, assim, o Warren Buffett, ele tem ali a Coca-Cola dele, que todo mundo critica, fala, mas ele tem 30, 40 anos no portfólio, né? Como é que você vê isso na tomada de decisão de investimento? Porque a gente vai ter ciclo econômico, a gente vai ter mudança política, a gente vai ter guerra, história e tal. Então isso pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Quem começou a comprar, sei lá, biomedicina em 2022 só provavelmente errou, né? O portfólio tá... Então, aí agora eu vou falar, né? Eu fiz uma, de certa forma, crítica aqui ao livro do Howard Marks, mas também falei que tinha uns insights legais. E um dos insights legais é esse, que ele diz o seguinte: a gente tem que tomar cuidado em relação a essas modas que acontecem. Então, por exemplo, pode ser que não seja uma moda, pode ser que veio para ficar, mas tá todo mundo agora, inteligência artificial. Vamos lembrar das .coms nos anos 2000 também, a mesma coisa. Agora é disruptivo, é internet, não sei o quê, e aí é uma bolha. Tava tudo super valorizado e houve lá uma baita correção de preço. Então eu acho que a gente tem que ter cautela essas horas, tá? Não é... Porque a gente fica, de novo, e aí é o psicológico, né? Que você é muito motivado puxa, essa é a aposta do momento, eu vou colocar todas as minhas fichas nisso, porque eu vou ficar rico com isso. Talvez até seja, mas na maioria das vezes não é. Né? Na maioria das vezes tem uma euforia muito grande. E aí tem uma correção. Então eu prefiro, lógico, você vai apostar em algumas empresas de inteligência artificial, etc e tal, mas você não vai colocar todos os ovos nessa ficha, que é mais ou menos o que o Warren Buffett faz. Se você olha o portfólio dele, é diversificado. Você tem petróleo, você tem Coca-Cola, você tem empresas das antigas que estão aí, que já provaram, que sobreviveram, como você também tem uma outra empresa de tecnologia, a própria Apple, que ele tem uma posição bem grande, né? E de novo, eu volto na questão do subestimar a implementação, né? Que até uma IA você subestima a implementação, né? Porque, cara, vai chegar pra quem, aonde, que ponto? É agora que vai crescer. Perfeito, será que essa é a maior rampagem ou não? Porque às vezes agora tá porque é o boom do conhecimento dela, mas talvez a maior rampagem seja quando todo mundo tiver implementado, né? O cara fala, agora eu consigo, entendeu? O mesmo quando a gente fala lá de transição energética, empresas de energia, mas e aí? Mas o caminhão para chegar lá e levar precisa de combustível. É o carro elétrico, né? É o carro elétrico. Eu lembro que é do carro elétrico esses dias, né? Essas coisas. Que a Alemanha para poder botar para poder botar a tomada de carro elétrico, ele usava petróleo, entendeu? Então assim, é isso. Então acho que não é que você não olhe as novas tendências ou a moda, né? Isso. Mas olhar com ter cautela, isso, né? Perfeito. Olhar com um olhar crítico, cautela, sem entrar no oba-oba. E a gente percebe muito, eu percebo assim, né? Quando vem algum modismo, então eu lembro quando veio o NFT, né? Nossa. Pô, o que você acha dessa NFT? Eu falei, você costuma investir em quem? Eu pergunto pra pessoa. Não, eu invisto na poupança. Eu falei, você quer ir da poupança pra NFT? Você quer fazer essa mudança? Tá. Aí passa um tempo. E na hora que lançaram, né, as criptos e tal, e o Bitcoin, o que você acha? Mas você costuma investir em quê? Não, eu investo ali na poupança e você quer ir direto, pro Bitcoin. Então eu acho que tem esse apelo de que não, é a bola da vez e eu vou ficar milionário. Eu acho que é isso que a gente tem que... É mais pé no chão, né? O mundo do investimento é mais cruel, é mais pé no chão. Isso é uma coisa importante, né? O investimento ele nasce de desaforo, porque o desaforo dele é dinheiro. Eu fico louco quando você vê aquelas propagandas de que o cara vai ficar milionário da noite pro dia. Vai ficar milionário quem tá fazendo propaganda, entendeu? eu vou ficar milionário da noite pro dia. Eu vou ficar milionário, mas é isso, é mais difícil mesmo, né? Ó, recado final dos dois, hein? Marcão, gestor hoje de fundo de equity. Tem que fazer o que da vida? Equity? Equity tem que sair da Faria Lima. Esse é o recado. Baixar o custo. Não, baixar o custo não. Ele tem que ir para dentro. Bolha. Até teve uma
uma vez, até posso falar porque é pública essa informação. O gestor só vai entender equity a hora que ele começar a viver a empresa que ele é acionista, né? Então ele tem que ir lá, é uma empresa de construção civil, ele tem que ir numa obra, ver se está vendendo. Vai lá no final de semana, como é que foram as vendas no final de semana? Como é que está o cliente? Está gostando do projeto? Não vendeu, o bairro não está legal. Ele tem que ser sócio da empresa, né? Não vai ser no Excel, não vai perfeito. ser... É isso. Teve uma frase que eu falo publicamente porque foi público. Isso foi frase do CEO da atual Raia Drogasil numa CEO Conference, no Investor Day. Ele falou assim, porque começaram a questionar de abertura de loja, de farmácias, né? Daí o pessoal, analista, começou a falar assim, mas aqui na Faria Lima tem 2 Raia Drogasil e tal. E o cara falou assim, cara, você tá achando que o Brasil é a Faria Lima. O cara falou isso, o analista. Deu um tapa na cara. Falei, cara, o Brasil não é isso, né? Então caia na realidade. Você não precisa nem sair de São Paulo. Vai pro centro, São Paulo, vai pra Zona Norte, Zona Leste, você já vai começar a entender um pouco o Brasil, né? Então, investidor de equity hoje, aí tem que usar, acho que os dados ajudam a gente, né, a ter mais dados, mais facilidade, mais, enfim, estatística. Mas é aí que você vai entender uma empresa, não é no Excel sentado dentro do escritório. Eu vou fechar só complementando algo que está no Peter Lynch que eu achei maravilhoso. Fizeram uma pesquisa com crianças, 8 a 10 anos, se eu não me engano, para escolher uma lista de empresas de ações e colocar os argumentos dela. Vai muito ao encontro do que você falou. E aí os gestores de fundos. As crianças de equity. Essas comparações são sempre boas, né? Sempre dá. Performaram melhor. E aí os argumentos, porque era o argumento do mundo real, não era... Que eu vejo. Que eu vejo. Aí a criança, na percepção dela, aí eu lembro assim, McDonald's, né? E aí por que McDonald's? Porque mesmo em crise as pessoas vão comer hambúrguer, e hambúrguer é delicioso. E Coca-Cola. Porque Coca-Cola as pessoas o tempo inteiro tem na nossa mesa e não sei o quê. E aí uma rede de lojas. Tá sempre lotada quando eu vou com meu pai. É isso. É a visão do mundo real, de você visitar a obra, visitar uma loja, perceber se o atendimento é bom ou não, né? É a aproximação da economia real, isso. Né? Às vezes você é cliente de um banco, você fala, puxa, esse banco aqui funciona. Esse banco... Eu lembro quando eu era do Santander, quando eu era a BN ainda, e foi pro Santander, putz, eu falei, nossa, eu xingava muito o Santander. Mas... Você foi vendo a evolução. Eu fui vendo a evolução, cara. Eu comecei a perceber que eles estavam se esforçando para melhorar. O que aconteceu? De fato melhorou. Sim, e o preço das ações. Sim. É isso. Acho que não tem muito o que fazer, então. Quê? Barriga no balcão e sola de sapata, né? O gestor vai ter que fazer isso. Internacionalmente, Gani, pra gente entender o que... Será que o gestor internacional também tem isso? Óbvio. Mas talvez ele tenha um negócio mais global para atuar. Eu acho que o mundo lá fora é mais amadurecido, tem mais opções, menos sensível à taxa de juros, a renda fixa, lógico que é sensível, a gente vê isso nos Estados Unidos, mas menos que o Brasil. Então, o que o gestor de equity deveria fazer aqui? Olhar mais para equity lá fora e o investidor também. Garoto. E os bonds também, né? E os bonds. Aliás, renda fixa nos Estados Unidos agora, cara, você tem... Porque daí você vai falar, mas eu vou ganhar só 5%, 6% e tal. Só que você não tá ganhando só 5%, 6%. Você tá ganhando dólar isso é mais importante. 6%. Em dólar, o famoso em dólar. Teve um podcast aqui nessa casa, o PH é testemunha, que ele ficou batendo... Um cara veio aí de uma casa, ficou batendo boca. Não, mas a variação do dólar é nula. Eu falei, isso é na teoria, no teu livro lá, que é nulo, no longo prazo. Pega aí nos últimos tempos o que aconteceu com a variação do dólar. O dólar é um negócio que a gente... É outro programa. É outro programa. Gente, puta, adorei, cara. Gostou, Super solto. Então, Gani, muito bem. Tem Gani de novo daí. A gente vai trazer o homem mais vezes, não, Marcão? Pode trazer. Precisamos de umas liberações, assessoria de imprensa aí pega pesado. Uma programação de 2 anos antes pra... Mas tá em casa. Tá em casa, né? Galera, obrigado. Espero que tenha aproveitado essa quarta aula aqui com 2 personalidades, Alan Gani e Marco Saravalli. Um abraço!